Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Cachoeira do Sul. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e também venha nos visitar tanto aqui em Cachoeira quanto no Facebook ou no Blogspot. Deus te abençoe, um bom vídeo e se inscreva! Vamos estar nesse momento fazendo uma oração pela palavra de Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra que é vida, pela tua palavra que produz, Senhor, em nós frutos. Te agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso Senhor e nosso Deus. E é tu que falas, Senhor, através das tuas santas escrituras. Por isso pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo nos dê entendimento, de maneira, Senhor, que aquilo que for falado não venha simplesmente como conhecimento da letra, mas que venha produzir em nosso coração frutos, 30, 60, 100 por um, para que transforme nossas vidas, Senhor. Que não saiamos daqui como entramos, mas saiamos modificados pela tua palavra, para que possamos, Senhor, de fato e verdade, glorificar o teu nome com o nosso testemunho. E um dia, Senhor, poder receber todas as bênçãos que essa palavra nos traz. Nós te agradecemos e entregamos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Irmãos, hoje, 5 de janeiro, amanhã domingo, 6 de janeiro, grande parte da cristandade celebra a visita dos reis magos, dos magos do Oriente, que vieram saudar Jesus e fazem toda a celebração em cima disso. E como no culto de domingo passado a gente falou muito sobre isso, eu me dei tomei a liberdade de pegar algo que ia passar desapercebido, que também é celebrado no primeiro domingo pós-Natal. É celebrado a Jesus no templo, aos 12 anos, sendo provado, testado pelos doutores do templo, pelos doutores da lei. Um momento importante que tem muito a nos ensinar, e eu não quis deixar de fora esse ensinamento dessa palavra. Por isso eu quero convidar vocês para estar abrindo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 em diante. E eu convido aqueles que encontraram Lucas, capítulo 2, versículo 41 em diante, convido a se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, também como sinal de dizer: Senhor, eu estou pronto para ouvir a tua palavra, não só para ouvir, mas eu estou pronto para responder positivamente a tua palavra. Lucas capítulo 2, versículo 41, nos traz: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procureis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, a palavra que lhes dissera. E desceram eles para Jerusalém, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus
e diante dos homens. Meu Senhor e meu Deus, aqui está a tua palavra. Pedimos, Senhor, que sopra sobre nós o Espírito Santo e abra nosso entendimento, para que compreendamos essas Escrituras para a nossa salvação e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs? Preciso explicar o que estava acontecendo, porque talvez a gente não consegue, é difícil falar de algo que aconteceu há 2000 anos atrás, é difícil falar de algo que aconteceu há 2000 anos atrás, numa cultura totalmente diferente. Jesus não nasceu no Brasil em 2018 ou em 2019, Jesus nasceu na Palestina, no Oriente Médio, há 2000 anos atrás. Os costumes eram muito diferentes, aquele povo tinha um costume, e alguns costumes esse povo continua tendo até hoje. Esse costume da Páscoa, diz assim, subiram para a Páscoa conforme o costume. Celebrar a Páscoa é um costume que continua até hoje, e também continua até hoje um costume muito interessante. As crianças judias, e Jesus era judeu, as crianças judias até hoje têm esse costume. Quando são pequenas, os pais, o pai e a mãe juntos, ensinam a Bíblia para elas, ensinam as principais histórias, ensinam os 10 mandamentos, ensinam o mandamento principal, que é amar a Deus e ao próximo, e mostram isso na Bíblia, ensinam os 613 costumes que o povo judeu guarda, 613 costumes, eles ensinam tudo isso. Depois que a criança é um pouco maior, a criança vai estudar as mesmas coisas e vão aprofundar isso nas sinagogas, onde tem classes, parecido com a nossa escola dominical, onde tem classes para os menores, para os maiores e para os adultos, e passam estudando isso. Mas quando a criança chega aos 12 anos, o menino chega aos 12 anos, ele é levado até os rabinos, até os doutores, até os teólogos, até os professores de teologia bíblica judaica, e essa comissão faz uma série de perguntas para saber se nesses 12 anos a criança aprendeu ou não aprendeu. Esse costume é chamado de bar mitzvah, que em hebraico quer dizer o filho das tradições. Ele tem que provar, o menino precisa provar que aprendeu todas as 613 tradições. O menino precisa provar que sabe de cor qualquer trecho do Antigo Testamento que o rabino pedir. Se o rabino pedir qual que é o Salmo 1, ele vai ter que dizer: bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda do escarnecedor. Daí o rabino vai perguntar: e como é que é o Salmo 23? Ele vai ter que responder: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o que diz em Deuteronômio 30:19? Ele tem que dizer: escolhe, pois, a vida e viva tu e a tua descendência. Ele tem que saber tudo isso de cor. Todos os meninos, não é Jesus, não foi só Jesus, todos os meninos de 12 anos, e até hoje eles precisam saber. Só que essa prova, esse provão chamado bar mitzvah, e por que se fazia isso antes da festa da Páscoa? Na maioria das vezes, principalmente com o pessoal de fora. Porque daí se o menino passava no bar mitzvah, se o menino provasse que conhecia as tradições, ele já podia participar da festa da Páscoa como adulto, fazendo as mesmas coisas que os adultos faziam. Então, as pessoas que eram de fora, a família de Jesus morava em Nazaré, tiveram que vir até Jerusalém, então marcou hora para ser testado pelos doutores. Até aí não tem nada de milagre, até aí não tem nada de diferente. Diferente é o que aconteceu com isso. Porque o bar mitzvah é um provão de 1 hora, 1h30. É um provão de 1 hora, 1h30. Os rabinos sentam e começam a perguntar para a criança de 12 anos várias coisas, e se ela responder certo, ela é considerada adulta e já pode participar da festa da Páscoa. É 1 hora, 1h30 no máximo. Vamos supor que aconteça alguma coisa e eles 2 horas, mas olha, não dá 2 horas. Só que Jesus ficou 3 dias. Aí não é como tradição. Quero chamar a atenção para vocês, porque a Bíblia diz, não sou eu que está dizendo, mas a Bíblia diz no versículo 42, que eles foram para Jerusalém pela tradição.
conforme a tradição. Por que Jesus estava em Jerusalém, no templo de Jerusalém naquele dia? Pela tradição. Agora, por que Jesus ficou no templo? Não foi pela tradição. A tradição não dizia que ele tinha que ficar no templo. A tradição dizia que ele tinha que ir responder as perguntas e pronto, participar da festa. Mas ele ficou. E não ficou só respondendo as perguntas dos doutores, mas até ensinando, porque os doutores perguntavam coisas cada vez mais difícil, e começaram a chamar, que menino é esse que sabe tanta coisa? 3 dias. Foi o bar mitzvah mais longo da história. Jesus provou com isso que ele não era apenas o filho da tradição, bar mitzvah, mas que ele era Abba mitzvah, pai das tradições, porque ele foi que criou, ele é eterno. Mas mais do que isso me chama a atenção. O que me chama a atenção é que ele seguiu a tradição e foi responder ao bar mitzvah. Mas na hora que ele chegou lá, ele disse: eu não estou aqui apenas para seguir uma tradição. Eu estou aqui porque eu estou na casa de meu pai. E ele se espantou que os pais dele, os pais adotivos dele, que tanto conheciam ele há 12 anos, não se deram conta. Ele disse assim: mas vocês não sabiam que era óbvio que eu só podia estar aqui? Onde mais eu poderia estar, se não na casa de meu pai? No entanto, e ele já era considerado adulto, tinha 12 anos, e passou pelo bar mitzvah com louvor, como nunca outra criança passou. Mas ele voltou e continuou obediente e submisso aos pais. E a palavra termina dizendo que ele crescia em graça e sabedoria. E agora preste atenção nisso. Ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ele já tinha surpreendido os homens com a sua sabedoria, mas ele continua adquirindo mais sabedoria. Deus Pai olhava para o coração de Jesus com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, e via nele cada vez mais um aperfeiçoamento em santidade e graça. Mas mais do que Deus Pai via isso, as pessoas em volta de Jesus, diante dos homens, as pessoas em volta de Jesus diziam: esse adolescente é diferente dos outros, essa pessoa é diferente dos outros, esse jovem é diferente dos outros, esse homem é diferente dos outros. Ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus, que sabe todas as coisas, mas também diante dos homens pelo seu testemunho, porque o testemunho de Jesus era diferente. Aí vocês vão dizer: tudo bem, claro, só podia, afinal de contas Jesus é o Messias, né? É claro que ele não vai ser igual, é claro que ele vai crescer em graça, é claro que ele vai crescer em sabedoria. Ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, é o menino nascido Deus, nascido Rei. Mas se eu disser para vocês que Jesus não foi o primeiro, e se eu disser para vocês que uma pessoa igual a mim e a ti, uma pessoa que não era o Messias, uma pessoa que não era o Filho de Deus vivo, uma pessoa igualzinha a mim, uma pessoa igualzinha a ti, também teve as mesmas características, o que vocês diriam? Será que o pastor Danielson está dando um nó na cabeça de vocês? Vamos lá para o Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. E vocês vão encontrar lá: mas o menino Samuel crescia em graça e favor de Deus e diante dos homens. O menino Samuel não era o Messias. O menino Samuel não era alguém, o Filho de Deus vivo. O menino Samuel não era o Cordeiro de Deus. O menino Samuel não era a luz do mundo. Mas foi falado do menino Samuel exatamente as mesmas palavras que foi falado de Jesus. Por quê? Porque o menino Samuel tinha algo em comum com Jesus.
O menino Samuel amava a Deus sobre todas as coisas. É a primeira coisa que pergunta no Bar Mitzvah: qual é o chamado de Deus? Qual é o Shema Israel? E daí tem que responder: ouves, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus que tirou da terra do Egito. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma. Esse é a primeira pergunta que fazem no Bar Mitzvah. Foi a primeira pergunta que fizeram para Jesus. E Jesus não apenas sabia responder, mas ele amava o seu Pai, Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E Samuel também. Uma outra coisa que era em comum entre Samuel e Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Samuel, uma pessoa igual a mim e a ti. Idêntica, sem tirar nem pôr. Os mesmos defeitos, feito de carne e osso. Não era o Messias. Era só Samuel. Era só um profeta. Mas tinha uma coisa em comum entre Jesus e Samuel. Mais uma coisa. Primeira coisa, que ele amava a Deus. Jesus também. Segunda coisa, Samuel tinha um encontro com Deus. Jesus também. E terceiro, Jesus tinha comunhão com o Espírito Santo. Samuel também. E aqui eu posso chegar e dizer para vocês, meus irmãos, o que fazia de Samuel ter as mesmas palavras que foi dita mais tarde para Jesus. Crescia em graça, crescia em favor de Deus, crescia no favor dos homens, crescia em graça diante de Deus e dos homens. Não é o fato de Jesus ser o Messias, mas o fato de Jesus ter uma vida consagrada a Deus, na intimidade do Espírito Santo e vivendo a palavra, não só conhecendo a palavra, mas vivendo a palavra. Porque isso era outra característica de Samuel. Samuel também conhecia a palavra e vivia a palavra. Com isso eu quero dizer que o que Deus espera de nós é que nós sejamos como Jesus e como Samuel. O que Deus espera de nós é que nós cresçamos em graça, sabedoria, conhecimento de Deus, não só diante de Deus. Uma vez um amigo meu, muito querido amigo meu, mas ele fazia muita bobagem o tempo todo, fazia muitas bobagens. E toda vez que alguém confrontava ele assim: mas irmão, tu está fazendo isso não pode, isso é pecado, isso não pode. Ele diz assim: mas Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece o coração. Mas a gente não cresce em Deus só porque Deus conhece o nosso coração. A gente cresce em Deus diante dos homens. O nosso testemunho reflete que Jesus está dentro do nosso coração. Samuel era diferente das crianças da sua época, foi diferente dos jovens de sua época, foi diferente dos anciãos da sua época, foi o último dos grandes profetas, porque ele não tinha só Deus dentro do coração, ele tinha Deus dentro do coração, nas suas mãos, nos seus pés, na sua boca, o seu andar. O testemunho de Samuel demonstrava que de fato e verdade ele era de Deus, e não só uma carteirinha dizendo: eu sou o profeta do Altíssimo. Não tinha carteirinha, né? Era um manto, era um cajado. Não é só o manto e o cajado dizendo: eu sou profeta do Altíssimo. Eram as atitudes. Isso que Jesus espera de nós. Porque a gente sabe, Deus conhece o nosso coração. A gente deve sim, cada dia, alegrar a Deus com aquilo que está dentro de nós e que ninguém vê. Os nossos pensamentos, que só Deus sabe, devem agradar. Tem até o Salmo 19 que diz isso. Devem agradar a Deus. Os nossos sentimentos, que só nós sabemos, só Deus sabe, devem agradar a Deus. O Salmo 19 diz isso. Mas também o nosso testemunho, as nossas atitudes, as nossas palavras devem demonstrar para os homens o que está acontecendo dentro do meu coração. Um cristão genuíno, ele cresce em sabedoria, em graça, diante de Deus, sim. Internamente, sim. Espiritualmente, sim. Mas diante dos homens, através do seu caráter e do seu testemunho.
Não é verdade que somos convertidos se nossas ações continuam iguais a que se a gente não conhecesse Deus. Não é verdade, eu digo, Jesus diz que nossa boca fala do que o coração está cheio. Como a gente pode dizer que o nosso coração está cheio de Jesus se da nossa boca sai fofoca, mentira, intriga, blasfêmia, insulto? Tem alguma coisa errada. Ou Jesus mentiu, porque ele disse que nossa boca fala do que o coração está cheio. E eu digo que eu estou cheio de Jesus. Glória a Deus, eu estou cheio de Jesus. Mas minha boca fala mentira, minha boca fala fofoca, minha boca fala intriga. Como eu posso dizer que Jesus diz que os nossos atos nascem no nosso coração? Como eu posso dizer que meu coração é cheio de Jesus, se os meus atos não imitam o que Jesus fazia? Não ama, não cuida, não acolhe, não perdoa. Alguma coisa está errada. Jesus, ele foi para Jerusalém com 12 anos por causa da tradição, mas ele ficou 3 dias, muito mais do que deveria, quebrando a tradição por amor. Talvez, meu irmão, minha irmã, tu tenha vindo aqui hoje por tradição. Afinal de contas, tenho que ir uma vez, né? Tenho que estar na igreja. Não tem problema. Não é errado honrar a tradição. Jesus também honrava a tradição. O errado é simplesmente se contentar com a tradição. Se tu ama Deus de fato, que Jesus disse, Jesus seria um hipócrita se ele simplesmente dissesse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força, por os doutores da lei. E os doutores da lei dizem: já que tu gosta tanto de Deus, então fica conosco mais um pouco, porque nós estamos gostando da tua presença aqui. Não posso já cumprir minha função, terminou a Páscoa, já fiz a minha obrigação anual de estar aqui na Páscoa. Não, eu tenho mais coisas para fazer, eu tenho que brincar, eu tenho que fazer isso, aquilo. Ele estaria sendo hipócrita. Ele honrou a tradição, mas honrar a tradição, tu não precisa amar Deus. Agora, para ir além da tradição, para ficar aquele minuto a mais, para ficar aquele momento a mais, para ficar aquele dia a mais, tu precisa amar a Deus. Nós somos chamados não apenas para conhecer a palavra de Deus e mostrar que nós conhecemos a palavra de Deus, não apenas para conhecer as tradições e mostrar que conhecemos as tradições. Nós somos chamados para sermos transformados e ter um relacionamento com Deus como Jesus tinha, como Samuel tinha. Estou usando Samuel só para mostrar para vocês que não é porque Jesus é o Messias, então a gente não pode pegar ele de parâmetro, né? Porque ele é sobrenatural. Mas Samuel não era nada sobrenatural. Samuel era igual a mim e a ti. E ele teve o que Jesus teve. Nós estamos celebrando a ceia hoje. É uma tradição. É uma tradição dos cristãos. Nada de mal nisso. Mas Deus não quer que tu venha só pela tradição. Deus quer que tu de fato e verdade entenda que tu faz parte do corpo de Cristo. E que tuas atitudes, o teu pensamento, as tuas palavras precisam demonstrar isso. Na prática. Não é uma teoria. Não podemos dizer que amamos a Deus se a gente fica o tempo todo pensando no tempo, pensando no relógio, pensando nos nossos próprios interesses. Não podemos dizer que amamos a Deus se nós nos comportamos tão longe dele muitas vezes. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, ao participar dessa tradição que Jesus nos deixou, de celebrar a ceia do Senhor, de celebrar o memorial do corpo e sangue do Messias, do Cordeiro de Deus. Eu te convido não celebrar apenas como uma tradição, mas pelo que esse gesto realmente é,
renovação da tua aliança, porque a gente só senta na mesa de quem a gente tem intimidade. Jesus deixou a mesa pascal, Jesus deixou a mesa eucarística, Jesus deixou o memorial do corpo e sangue, a ceia do Senhor, Ele deixou para que lembrar: tenham intimidade comigo, eu estou convidando vocês para a minha mesa. E eu quero te convidar nessa noite para fazer isso, se aproximar dessa tradição cristã, mas ir além da tradição cristã e dizer: Senhor, até hoje eu não tive intimidade contigo, mas a partir de hoje eu quero ter intimidade contigo a ponto de tu olhar para o meu coração e dizer: minha filha, meu filho está crescendo em graça, minha filha, meu filho está crescendo em sabedoria. E mais do que isso, Senhor, eu quero me aproximar de Ti, ter intimidade contigo, não só para Ti ver isso no meu coração, mas para as pessoas que estão à minha volta se olharem para mim e dizer: esse irmão, essa irmã, cada dia demonstra mais caráter cristão. Esse irmão, essa irmã, cada dia abandona mais o pecado e vive consagrado a Deus. Esse irmão, essa irmã, cada dia tem um exemplo de atitude cristã a mais para passar para a minha vida. Esse irmão, essa irmã é luz na minha vida. E eu louvo a Deus por estar perto dele, por estar perto dela. Isso é crescer em graça diante de Deus. E isso é crescer em graça diante dos homens. Isso é fazer o que o Senhor Jesus fez. Isso é viver como Samuel viveu. Isso é ser cristão. Cristão é imitar Jesus. Se Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, se eu sou cristão, se eu sou cristã, é isso que eu vou fazer. E aí sim, a tradição não vai ser mais um peso. Eu não vou mais precisar nunca mais olhar para o relógio, como Jesus fez. Porque eu não estou mais pela tradição, eu estou porque estou na casa de meu Pai. Eu estou aqui porque eu gosto, eu estou aqui porque é meu Deus, eu estou aqui para louvar o Senhor, eu estou aqui para confirmar a aliança que eu tenho com Ele, como Jesus fez. Meu Senhor e meu Deus, a Tua palavra foi ministrada, nós vimos, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito confirme essa palavra, que a gente possa seguir esse mesmo exemplo que Jesus seguiu. E agora, Senhor, ao celebrarmos o memorial do corpo e sangue do nosso Senhor, é uma tradição tão linda, Senhor, mas que não seja só um gesto tradicional, mas seja, Senhor, a confirmação desse pacto, dessa aliança que temos contigo, para que possamos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, crescermos em graça, sabedoria e força diante de Ti, e também diante dos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor, para que Teu nome seja glorificado, e para que de fato e verdade, Senhor, possamos um dia estarmos todos juntos, não só celebrando essa tradição, esse memorial, mas celebrando de fato a ceia que Tu está preparada para nós, Senhor, lá onde Tu estás. Senhor, que possamos fazer isso, em nome de Jesus. Amém.